Bom dia a todos. A gente tem o prazer de estar aqui hoje com a Marina Vanzolini, e eu vou fazer uma breve apresentação da Marina. Logo após ela vai apresentar o resultado da pesquisa dela. Mas, enfim, a gente está muito contente com essa nova jovem pesquisadora da área de etnologia que vai começar a trabalhar com a gente. A Marina fez mestrado e doutorado no Museu Nacional, orientada pelo professor Eduardo Viveiros de Castro. Nesse momento, ela está desenvolvendo um pós-doutorado que é uma interface entre os estudos de etnologia ameríndia e a questão afro. Está desenvolvendo no Museu Nacional esse pós-doutorado sob orientação do professor Márcio Goldman. O nome dessa pesquisa que ela está fazendo e que provavelmente vai ser muito desenvolvida aqui nesse momento em que ela passa a trabalhar como pesquisadora e docente na Universidade de São Paulo. O nome dessa pesquisa é Cosmopolíticas Afro-Indígenas, pós-doutorado da Marina. A Marina trabalha, e é sobre isso que ela vai falar para nós agora, né? Ela trabalha nos Aueti, no Parque Indígena do Xingu, e o seu doutorado é uma abordagem da questão da feitiçaria e das teorias de conhecimento Aueti. Eu passo a palavra, então, para a Marina, registrando a nossa alegria de você estar por aqui e com os votos também de muito sucesso na carreira e nessa interlocução que a gente vai começar a construir a partir desse momento. A palestra da Marina é As Histórias dos Outros, Variação Mítica e Mentira no Mundo dos Aueti, do Alto Xingu. Bom, queria agradecer muito esse convite do Sexta para estar falando aqui. Esse Sexta de Boas-Vindas me tocou que fosse não apenas um Sexta, mas um Sexta de Boas-Vindas. Me sinto, de fato, recebida aqui. Estou feliz de estar entrando nesse departamento que tem, acho que, muitas possibilidades de conversa e diálogo e gente que eu admiro muito. Então, eu acho que é minha primeira atividade de uma vida que vem pela frente, assim, para mim é um momento importante. O que eu vou apresentar aqui não como a Marta falou, eu estou com um projeto de pós-doc, que é uma tentativa de conexão entre problemáticas e questões teóricas e etnográficas da etnologia, das religiões afro e da etnologia ameríndia. Mas o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é uma retomada de um tema que aparece de uma maneira um pouco de lado na minha tese de doutorado, que é uma tese sobre uma etnografia feita a partir de uma etnografia que eu desenvolvi entre os Aueti, que é um povo tupi do Alto Xingu, e que minha tese versa sobre a questão da feitiçaria. Então, nesse trabalho, na minha tese, eu tento pensar como é que os Aueti se pensam, enfim, no mundo e se pensam dentro do que é o contexto alto-xinguano. Eu não sei aqui se vocês têm alguma ideia do que seja isso, eu não sei, né, se todo mundo sabe o que é o Alto Xingu, então talvez valha a pena dar uma pequena introduzida nisso antes de começar. Mas o que eu estou pensando é como é que a feitiçaria permite a gente ter uma visão sobre o que é esse conjunto multiétnico que a gente passou a designar na literatura como Alto Xingu. Então, Alto Xingu é o nome que a gente usa para se referir aos povos que habitam a região das cabeceiras, dos formadores do rio Xingu, dentro do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e que tem um padrão cultural muito uniforme e que permite que a gente pense nesses povos como formando algum tipo de sistema cultural. Sistema de trocas dos mais variados níveis, rituais, econômicas, né? Nunca é só econômico, mas enfim, e matrimoniais, enfim. E o meu trabalho era pensando, e ao mesmo tempo um sistema que se pensa, tem uma característica marcante na forma de se pensar e que de alguma maneira faz com que eles difiram de outros contextos amazônicos,
que é essa ideia de que eles se pensam, o processo de tornar-se xinguanos, do ponto de vista deles, é um processo de pacificação, de adoção de um ethos pacifista. Então, o que eu fiz foi, enfim, fazer uma releitura dessa questão do que é ser xinguano, do que é ser, fazer parte desse sistema, claro que a partir da mirada dos Aueti, pensando como é que a feitiçaria se integra nesse regime de trocas e relações. O último capítulo da minha tese, no último capítulo da minha tese, eu trabalho com a questão da fofoca e das acusações de feitiçaria. Porque no Alto Xingu, como se passa em vários lugares, na África, enfim, ninguém diz que é feiticeiro. Então a feitiçaria acaba sendo um fenômeno observável nos discursos. O que não significa que eu estou dizendo que a feitiçaria não existe. Acho que não cabe a mim julgar. Mas, de fato, ela é palpável de alguma maneira. Uma das maneiras pelas quais ela é especialmente palpável é através dos discursos, das fofocas e das acusações. Para pensar esse regime discursivo das fofocas, eu me propus pensar a questão dos discursos e dos regimes discursivos, outros regimes discursivos, que permitiriam a gente entender o que seria uma fofoca ali naquele contexto. Porque fofoca, eu me dei conta, talvez seja um pouco óbvio, mas essas coisas que a gente tem que pensar para descobrir o que era evidente, é que fofoca é uma categoria, digamos, de acusação. Fofoca é um jeito que a gente fala do que os outros, da maneira das histórias dos outros, né? Se alguém te conta uma história que você acha que aquilo ali não é exatamente o que você concorda, você vai chamar aquilo de fofoca, mas ninguém diz de si mesmo que é fofoqueiro. E aí eu comecei a pensar como é que os discursos circulam nas fofocas, mas também nessas outras coisas que são as histórias, de modo geral. E o mito como uma categoria discursiva importante, fundamental, e que ao mesmo tempo que mantém algum tipo de distinção em relação a outras formas discursivas, mas que tem uma permeabilidade também com essas outras formas. Então o que eu vou apresentar aqui é uma tentativa de desenvolver, é o começo de um projeto de desenvolver um tema específico que está nessa questão, que é entender um pouco o que é um mito, o que faz um mito, por que é que os Aueti se contam mitos, o que eles fazem com esses mitos e que forma de conhecimento é um mito. Para os Aueti, enfim, e não estou aqui preocupada com comparações, mas a ideia é que isso em algum momento possa ser, né, entrar em diálogo com outras etnografias, é claro. Então eu vou ler porque eu acho que eu vou poupá-los dos excessos. Acho que a gente vai ficar mais focado se eu ler essa apresentação. Está todo mundo ouvindo bem? Vocês querem que ligue? Precisa ligar o microfone? Eu estou um pouco rouca, porque o último comentário antes de começar, ontem eu fui participar, ver a manifestação do Rio de Janeiro, e que teve a passeata na Avenida Presidente Vargas, e pensei que eu ia conseguir sair de lá cedo, viajar de noite, chegar aqui tranquila, e eu acho que todo mundo já se inteirou mais ou menos do que aconteceu lá, mas eu sei que as notícias também chegaram na mídia de um jeito sempre muito torto, e a violência que aconteceu ontem foi muito impressionante. Eu acabei assim, demorando muito para conseguir sair. Foi um negócio de uma proporção que acho que merece a gente conversar assim, continuamente sobre o que está acontecendo e o que a gente tem que fazer a partir daqui. Mas, enfim, todo esse processo de violência eu acabei ficando sem voz. Mas vamos lá. Então, o título da minha fala é As Histórias dos Outros, Variação Mítica e Mentira no Mundo dos Aueti do Alto Xingu. Apesar de propor nesta fala uma reflexão sobre a mitologia Aueti, não vou me deter na análise de nenhum mito em particular. E o que me interessa não é exatamente saber o que diz tal ou tal mito, mas sim tentar entender o que os mitos podem dizer aos Aueti sobre o mundo em que habitam. Minha aposta é que isso pode nos dizer algo sobre o que os Aueti pensam, não exatamente sobre o seu mundo, mas sobre o conhecimento que se pode ter dele. Ouvi muitos mitos na aldeia Aueti ao longo do meu trabalho de campo, e como volto a comentar a seguir,
isso constituiu uma etapa importante do meu aprendizado do mundo Aoeti. O que me conduziu a esta reflexão foi, no entanto, mais do que os mitos, as inúmeras críticas que eu via de fontes distintas às narrativas que comecei a registrar por escrito ou com gravador. Essas críticas provinham tanto dos principais narradores da aldeia, quando por alguma razão ficavam sabendo da história que eu havia escutado de um outro, quanto de famílias que muito frequentemente pediam para ouvir as gravações que eu vinha fazendo. É mentira, ele não sabe. Essa não é a história Aoeti, essa é a história dos Camaiurá, que é um outro grupo tupixinguano. Ouvi dizerem muitas vezes a respeito das narrativas que eu registrava. Imaginei em alguns momentos que tais críticas surgissem apenas na espécie de curto-circuito que eu criava, alterando o regime normal de circulação daquelas histórias, contadas quase diariamente dentro de casa, pelos homens a seus filhos ou netos. Aos poucos, contudo, percebi que não era esse o caso. Mitos são frequentemente contados na praça central da aldeia, entre homens ou numa conversa casual entre vizinhos. E com alta frequência, essas versões eram criticadas na volta do ouvinte à sua casa. Fulano acaba de contar tal história, não sei de onde ele tirou isso. Ou, fulano estava no centro da aldeia contando tal história, ele pensa que sabe tudo. Seria provável alguém dizer numa dessas ocasiões. Mas me parecia também notável o fato de que essas críticas podiam ser logo dosadas por uma espécie de relativismo. Essa é a história dele, a história que seu pai contava. A história que aprendi do meu sogro é diferente. Essa história que ele conta é dos Meinaco, que é um povo aruaque xinguano, contada pelo avô dele. Mitos são uma fonte de conhecimento esotérico fundamental para os Aoeti e são sempre pensados como um discurso transmitido através das gerações que deve ser reproduzido perfeitamente em sua forma narrativa. Esse aparente paradoxo entre um saber que se apresenta como estabelecido e codificado, mas ao mesmo tempo é sempre objeto de incerteza e variação, é o que faz do mito, ao meu ver, um objeto interessante. Sua centralidade como fonte de informações me parece situá-lo numa posição privilegiada para interrogarmos como é pensada pelos Aoeti a relação entre mundo e conhecimento do mundo, verdade e mentira. Desde meus primeiros momentos na aldeia, em 2005, e ao longo de toda a minha pesquisa de doutorado, os Aoeti sempre pareceram saber melhor do que eu em que consistia o trabalho que eu deveria realizar entre eles. Eu estava ali para gravar mitos. Essa impressão seguramente se devia à experiência prévia que haviam tido com antropólogos e linguistas, já que ninguém até então se dedicara com muito afinco a um trabalho de campo de duração entre eles. A maioria dessas pessoas havia passado uns poucos dias ou semanas na aldeia, gravando e por vezes transcrevendo e traduzindo mitos com auxílio de jovens bilíngues Aoeti. Sua certeza de que eu estava lá pelo mesmo motivo tinha vantagens e desvantagens. Para minha surpresa, sem que eu tivesse que fazer muito por isso, pessoas começaram a me indicar quem eram os velhos da aldeia capazes de me contar aquelas histórias, que supunha-se eu fora buscar. O problema é que essas experiências com viajantes anteriores eram sempre apresentadas pelos velhos narradores como mais ou menos traumáticas. Seja porque nunca haviam sido devidamente pagos pelo trabalho de narração, seja porque nunca haviam recebido em fita ou disco as histórias gravadas, eles sempre se sentiam injustiçados. Desse modo, o primeiro passo para iniciar o meu trabalho, tal como os Aoeti o concebiam, foi estabelecer com os dois narradores que aceitaram me contar mitos um valor de pagamento pelas narrações. Com o tempo, pude entender que tanto a insistência dos Aoeti de que meu trabalho era aprender mitos, quanto sua advertência de que era preciso pagar por isso, não eram apenas reflexos da história que já acumulavam com seus Karaiwa, seus brancos, do passado, mas também revelavam algo sobre o que são e como devem circular aquelas histórias do seu ponto de vista. Pode parecer uma obviedade dizer que para os Aoeti os mitos dizem coisas sobre aspectos importantes, mas talvez misteriosos, do mundo em que vivemos. Mas não creio que isso seja tão evidente. Para mim, ao menos, foi surpreendente perceber que, quando perguntados sobre a geografia do mundo celeste em que se encontra a aldeia dos mortos, ou sobre o modo de vida dos mortos, os Aoeti sempre recorriam à história, muito conhecida por todos, do homem que acompanhou seu amigo morto ao céu e voltou para contar como era. Eu nunca fui lá, eu não sei como é.
me disse uma vez um xamã quando lhe perguntei sobre o assunto. E logo começou a contar o mito, que eu já havia escutado por outras fontes, em versões sempre um pouco diferentes, enfatizando um ou outro aspecto da história. Essa observação me fez pensar que a mitologia cumpre, no Alto Xingu, ou para os Aueti ao menos, uma função realizada em outras sociedades amazônicas pelos xamãs, a produção de conhecimentos sobre mundos desconhecidos para as pessoas comuns. Os xamãs xinguanos, se viajam através da ingestão de fumaça do tabaco, me parecem não ir muito longe para além do lugar onde se encontra o duplo da pessoa ou objeto buscado, normalmente nos arredores da aldeia ou na mata não muito distante. Em sua certeza de que minha tarefa era aprender mitos, portanto, os Aueti talvez estivessem tentando me conduzir a um processo de aprendizado pelo qual passa, de maneira muito informal, qualquer criança nascida na aldeia. Ouvindo mitos contados diariamente pelos mais velhos, normalmente um avô, pai ou mesmo um sogro, as pessoas podem aprender coisas não apenas sobre o mundo em que vivemos, o qual, como todos sabem, vai muito além do que é visível ao olhar desprevenido, mas também sobre como ele veio a ter as características que tem hoje. Esse processo de configuração da realidade atual aparece não só na saga das origens, na qual os gêmeos demiurgos, Sol e Lua, são os personagens centrais, mas também nos inúmeros mitos que tematizam a aquisição de atributos culturais, como certos rituais ou as plantas cultivadas, além daqueles que tematizam a perda de outras potencialidades, como a capacidade de produzir imensas quantidades de polvilho com uma mínima quantidade de mandioca, ou de fazer render o sal produzido com aguapé, etc. Foi gravando, transcrevendo e traduzindo mitos que comecei a perceber certa rivalidade entre os meus instrutores privilegiados, no que dizia respeito às histórias que eu ouvia de cada um. A tensão decorria, obviamente, da minha radical falta de sensibilidade, já certamente antecipada pelos Aueti, quando me falavam dos outros Caraíua que haviam passado por lá, por ter combinado, de saída, pagamento pela narração de mitos com 2 líderes de grupos familiares e políticos pouco amigáveis. Não me dei conta, então, que ouvir histórias numa casa tinha implicações não muito distintas daquelas decorrentes do compartilhamento de comida ou do trabalho em conjunto. E, aliás, frequentemente uma coisa levava a outra. Ouvir mitos, em suma, significava participar de uma rede de relações, fazer-me um pouco parente, algo bastante distinto da ideia que eu tinha sobre o aprendizado de mitos como etapa necessária de uma pesquisa etnológica qualquer. Mas perdoemos minha falta de sensibilidade por um momento. E talvez seja possível aprender alguma coisa a partir dessa experiência em campo que suspeito ser bastante comum aos etnólogos amazonistas. Não falo das motivações políticas, que certamente poderíamos mapear, nem desconsidero as motivações emocionais que guiavam a troca de críticas. Me interessa, neste momento, entender as implicações epistemológicas do fato de que pessoas possam acusar de mentirosa a narrativa mítica feita por outra pessoa, mas também aceitar essa narrativa como uma história dos outros. Para seguir essas considerações, será preciso entender, é claro, o que estou chamando de mito, a que noção nativa este termo corresponde, e o que traduzo aqui por mentira. Já deve estar claro que o meu olhar sobre a mitologia Aueti se aproxima mais do que Peter Gall chama de abordagem malinovskiana do mito, isto é, uma reflexão sobre o modo pelo qual mitos participam da vida cotidiana das pessoas, do que das magistrais análises da mitologia ameríndia realizadas por Lévi-Strauss, cujo objetivo era jogar luz sobre aquilo de que falam e como falam os mitos. Os 2 métodos envolvem, em alguma medida, no entanto, um mesmo problema, a saber, a definição do que é, o que faz ou para que serve um mito. Como bem nota Tânia Stolze Lima, comentando o método estrutural da análise da mitologia, a compreensão do mito como forma de pensamento, no trabalho de Lévi-Strauss, talvez seja o acontecimento mais revolucionário na história do mito, desde o surgimento mesmo dessa noção, a partir de sua exclusão do pensamento na origem da filosofia grega. A questão de saber que forma de pensamento é essa e que relação ela postula entre si mesmo e o mundo vai aparecer na antropologia de Lévi-Strauss através da análise das estruturas lógicas que ordenam o pensamento mítico.
nas relações entre relações que compõem um mito e suas variantes, e no modo como essa estrutura apresenta os problemas lógico-filosóficos que o mito quer resolver. Interessado em pensar a relação entre mito e história, mas seguindo aí a proposição de Lévi-Strauss acerca do caráter eminentemente histórico do mito, Gall se propõe a demonstrar etnograficamente de que forma um mito se transforma com ou na história, de modo a não perder sua atualidade e logo sua qualidade, por assim dizer, filosófica. A análise de Gall é, portanto, inteiramente dependente de uma definição do mito como reflexão sobre o mundo, e é por seguir esse ponto crucial da obra de Lévi-Strauss que ele pode demonstrar que o mito deve estar em constante transformação, porque o mundo também está. Penso que quando os Aueti recorrem a um mito para explicar como é a vida dos mortos ou a aldeia dos pássaros, ou para contar por que não devemos fazer xixi na roça, ou por que devemos tratar nossas sogras bem, estão também fazendo asserções sobre o sentido dessas histórias em suas vidas. Creio que não seria verdadeiro, dado o modo como os Aueti usavam seus mitos para me explicar e se explicar certas coisas, dizer que esses mitos são reflexões sobre o mundo, sem explicitar que essas reflexões são pensadas como relatos particulares sobre a configuração atual e a história das coisas. Analisando os contextos de narração mítica entre os Piro, Gall afirma que os mitos entre eles nunca são contados por uma razão específica, com o intuito de explicar uma situação ou de aconselhar os mais jovens, mas sim pelo prazer mesmo da narração. Uma observação similar talvez pudesse ser feita para os Aueti, mas o fato de que os mitos não sejam explicitamente contados para instruir ou explicar não significa que não possuam um potencial explicativo ou que funcionem como orientação. O próprio termo Aueti, que traduzo por mito, de fato, indica essa função. O substantivo tomol-cap, que os Aueti costumam traduzir por história, é formado pela mesma raiz do verbo orientar, mouká, acrescida do sufixo instrumentalizador cap, ou seja, tomol-cap seria uma coisa de orientar. Os Aueti usam o termo tomol-cap para designar tanto histórias vividas por antepassados desconhecidos e transmitidas através das gerações, quanto a narrativa de algo que aconteceu há 10 minutos atrás. Um homem que tem informações sobre um evento, assim como um exímio narrador de mitos, é um dono da história, tomol-cap itat. Posição temporária num caso, relativamente fixa no outro. Chamo aqui de mito o gênero discursivo indicado pela expressão que poderia ser traduzida literalmente como história dos antigos, motemo agem tomol-cap. A noção de molcato, orientação, pode se referir ao discurso diário que um chefe deve fazer aos aldeãos no centro da aldeia, ao pai aconselhando seu filho, ou a uma pessoa contando a outra o que aconteceu na pescaria. Esse caráter de instrução que os Aueti associam a seus mitos condiz com um efeito moralista que podem ter algumas histórias quando nos lembram que terríveis transtornos cosmológicos decorreram, em tempos imemoriais, do mau comportamento entre parentes, por exemplo. O fato de que mitos, de alguma maneira, fundamentam as condições atuais do mundo e as regras de conduta a serem seguidas, também transparece no comentário feito por um homem, certa vez, a respeito de explicações que eu recebia de seu pai sobre restrições alimentares associadas à colheita do pequi e do milho. Talvez notando em mim alguma expressão de incredulidade, o filho fez então questão de notar: isso não é mentira, é história. O termo tomol-cap sugere que histórias não são apenas relatos do que já passou, mas também um guia para ações futuras. Esse sentido do mito remete claramente a uma definição que Viveiros de Castro propõe do mito, explorando, por sua vez, uma definição dada por Lévi-Strauss, no curso da análise de um discurso xamânico de Davi Yanomami. O mito como discurso sobre um passado remoto que não é jamais superado, mas guarda como potência virtual, sempre passível de atualização no mundo atual, a possibilidade de restituição da comunicação entre homens e animais na condição de humanos, numa espécie de regressão do evento da especiação que tantas narrativas tematizam. Quando o homem pica-pau se torna efetivamente um pica-pau, os homens onça viram onça, etc. De fato, um dos narradores Aueti que se ocupavam da minha instrução me perguntou certo dia, apontando objetos muito variados à nossa volta, que mito eu gostaria de escutar. Isso, o batente da porta, por exemplo,
é gente, tem história. Isso, uma mosca, por exemplo, é gente, tem história. Um ente que tem história é um ente que foi personagem de uma história, na qual aparece sob a forma humana. A história explica uma transformação, como a mosca assumiu seu aspecto mosca, por exemplo, como resultado de determinada atitude do protagonista ou daqueles com quem se relaciona. Dizer que algo tem história, portanto, implica o reconhecimento de personitude e, logo, de potência agentiva dos seus protagonistas. As histórias não apenas nos dizem que muitas coisas já foram pessoa, como avisam que essas mesmas coisas são pessoas ainda, e que, portanto, podem seguir atuando e produzindo efeitos sobre nós. Dado que uma história é, por definição, uma fonte de conhecimento, ser um dono da história é sempre uma posição de poder, mesmo que temporária. De fato, a associação entre chefia e conhecimento mitológico, que Ellen Basso, que é uma etnógrafa que trabalhou com os Kalapala, um povo caribe xinguano, a associação entre chefia e conhecimento mitológico, que Ellen Basso notou entre os Kalapalo, também se verifica entre os Aueti. Os dois homens reconhecidos como conhecedores de histórias na aldeia eram também os principais chefes da aldeia. Evidentemente, nem tudo que se passa a alguém, que pode ser contado como história, implica na instauração de uma nova ordem do mundo. Mas a diferença entre histórias cosmogônicas e outras histórias quaisquer parece dizer respeito à variação de grau da potência dos personagens, uma distinção que obviamente não é desprezível, mas tampouco é absoluta. O alto nível de codificação formal das histórias dos antigos parece corresponder à importância reconhecida aos eventos narrados, e logo à potência dos personagens, aquilo que faz com que essas histórias valham a pena ser contadas, geração após geração. Mas se uma história do tempo dos avós, uma história recente, que difere do que é uma história dos antigos, não determina modos de ser da mesma forma que o faz uma história do tempo dos demiurgos, ela ainda guarda uma mensagem, um aviso. Isso pode se passar outra vez. Um exemplo são as inúmeras histórias de homens atacados por jaguares nos caminhos em torno da aldeia. Tomaukawan e Kojokó, você vai virar história. É a frase típica que um personagem diz a outro no encerramento das narrativas dos antigos. Uma vez proferida tal sentença, o protagonista de um evento mítico se torna um modelo para o povo do futuro, a Manhenja. Essa afirmação parece rememorar aos ouvintes de mitos que todo agente de um evento extraordinário pode virar história ou ficar para a história, tornar-se origem e protótipo de uma nova configuração do mundo. O domínio do corpo mitológico implica o domínio de um estilo narrativo, que por sua vez implica o domínio da maior quantidade possível de detalhes. Personagens devem ser descritos em toda a sua ornamentação corporal. Seus nomes devem ser lembrados. Os termos onomatopeicos que descrevem movimentos como caminhar, correr, chegar a um lugar, banhar-se alegremente, comer, beber, soltar um bafo ou entrar numa casa devem ser reproduzidos. Os tons de voz de cada personagem imitados. Os cantos xamânicos entoados pelos personagens cantados. A ordem dos eventos precisamente respeitada. Mitos diversos que participam de uma mesma saga devem ser contados segundo uma sequência específica. Os grandes narradores de mitos Aueti estavam tão impregnados de estilo narrativo requerido pelas histórias dos antigos que muitas vezes o utilizavam em seus relatos mais cotidianos. O uso da partícula ti, diz que, obrigatório na narrativa mítica, por exemplo, podia acabar se tornando um cacuete nas conversas mais mundanas e virar motivo de troça entre ouvintes menos bondosos. Apesar da graça gerada por tais ocorrências, que podem ser percebidas como falhas do narrador, essa permeabilidade entre formas discursivas cria o efeito de conferir uma qualidade mítica a relatos diversos, nos levando a pressentir essa potência transformativa que caracteriza as histórias dos antigos também nas histórias recentes e atuais. A presença constante dessa partícula que indica evidencialidade indireta nas narrativas míticas assinala um caráter fundamental e definidor não só do mito, mas de qualquer história. A narração remete sempre à experiência de um sujeito, que pode ser ou não o dono da história, quando se trata do relato de um fato recente, mas é necessariamente indefinido no caso das narrativas míticas. Nesse caso, o importante é que, através do uso do termo que sublinha a externalidade da experiência sobre a qual se fala, o narrador de mitos atesta sua distância do fato narrado. Diz que foi assim, mas nunca poderemos ter certeza.
Quando os ouvintes de uma narrativa a caracterizam como mentirosa, se referem quase sempre à execução incompleta ou inapropriada dos seus elementos formais. Ainda que por vezes eu tenha presenciado pessoas questionando a existência de toda uma sequência de ações numa narrativa mítica, de um evento em particular, ou mesmo de um mito inteiro. Sentimento manifesto em expressões como "nunca ouvi falar disso, não sei que história é essa". O termo Aoiti que traduzo por mentira, moem, pode designar tanto um discurso deliberadamente enganador, como também um engano não intencional ou uma representação mal executada de qualquer coisa, como um padrão de pintura corporal reproduzido sem excelência ou um mito contado pela metade. Em contraste, não é um termo que poderíamos traduzir por verdade ou verdadeiro. Na Utotó, ele mesmo, o próprio, é o que se diz para indicar a veracidade de algo. Lembrando que Utotó também significa muito, vemos que o próprio, verdadeiro, é apenas uma versão mais completa do falso, e que sua distinção é um caso de gradação. Essa lógica da categorização por gradação já foi descrita por Viveiros de Castro, sobre os Iolapti, e também registrada a respeito da noção cuicura de Aurene, mentira, por Bruna Franqueto. Tal noção de mentira, como se vê, não enfatiza seu aspecto moral, já que um desenho ou discurso podem ser falsos ou mentirosos como resultado da inaptidão de seu criador, e não da intenção de ocultar uma verdade. Mas notemos também que se a mentira diz respeito à falta de correspondência entre um modelo e sua reprodução, tanto no caso dos mitos quanto dos desenhos corporais, a correspondência esperada é aquela entre um desenho realizado no passado e o desenho realizado hoje, ou entre a narrativa contada pelos antepassados e a narrativa ouvida hoje, e não entre fatos da história real e a narrativa que os rememora, ou o caminho das formigas reais e uma realização do padrão de pintura corporal que tem esse nome. Dizer que uma narração de mito é mentirosa significa dizer que ela não reproduz perfeitamente a forma pela qual foi contada no passado e deveria continuar sendo contada hoje. A mentira, nesse caso, denuncia uma interrupção no circuito de transmissão de conhecimentos que o regime de aprendizado de mitos pressupõe. Um mito mentiroso é um mito que não apresenta a forma e a riqueza de detalhes que um ouvinte espera encontrar. Mas, ainda que certas narrativas míticas sejam consideradas falsas, elas são admissíveis como histórias dos outros, e por vezes ouvidas com certo espírito cumulativo, como se fosse benéfico e mesmo importante, ou conhecer novas versões de uma história. Pois é claro que narradores e ouvintes de mitos Aoiti nem sempre são movidos por disputas políticas, ciúme ou implicâncias, e muitas vezes possuem um interesse genuíno em simplesmente saber mais sobre o que pensam os outros, inclusive os brancos. Lembremos que conhecer através de histórias é sempre conhecer o conhecimento de alguém, e não conhecer o mundo e sua história propriamente ditos. Creio que a ideia de que um mito é sempre a reprodução do relato de outro, ainda que um relato transmitido idealmente sob uma forma fixa, contribui para essa percepção de que é interessante aprender o maior número de versões possíveis. Além disso, a relativa permeabilidade entre a forma narrativa do mito e outras formas de relato, como se apontando em qualquer evento atual uma potência mítica, produz uma sensação de instabilidade, tanto do mundo quanto do conhecimento que se pode ter dele, um e outro nunca fixos e definitivos. Mas acho importante ressaltar que a minha caracterização desse tipo de atitude como relativista pode ser enganosa. Quando o contexto social não permite fluxos de troca, de saberes, comidas ou bens tão relaxados, a verdade é uma só. É a versão dos meus parentes. Vamos para o final. Quem decide se uma narrativa é ou não uma fonte de conhecimento, se é ou não uma informação que deve ser levada em consideração, se é ou não verdadeira, em suma, é o ouvinte. Histórias, como nomes, são coisas de família. Elas fluem como a comida, de acordo com a convivência cotidiana, e participam da formação de corpos de identificação, ainda que geralmente estes mantenham contornos pouco definidos. O simples ato de parar e escutar alguém é já como a preparação do cenário para um tipo de relação, a criação de uma expectativa de identificação
que pode ou não ser bem-sucedida. Ideia que já encontramos no trabalho da Ellen Bass sobre os Kalapala. Quando um homem conta os mitos que aprendeu do seu pai no centro da aldeia, as possibilidades de frustração dessa expectativa de identidade são, é claro, muito maiores. Aquilo que se sabe é tão constitutivo daquilo que se é quanto aquilo que se come, como se come, onde se dorme. E em determinados contextos, pessoas que escutam as mesmas histórias, isto é, histórias da mesma fonte, podem efetivamente se comportar como um conjunto, quando as histórias que elas compartilham são postas em confronto com histórias alheias. Mas como se vê, não é a adequação do conhecimento ao real o que parece estar em jogo nessas contendas, e sim a relação de identidade entre narrador e ouvinte. Mais do que um debate em torno de conteúdos cosmológicos, sobre a verdadeira origem das coisas, as disputas acerca da veracidade das histórias são efeito do reconhecimento de que o saber que se tem determina quem se é. As histórias dos outros são mentirosas porque a verdade de alguém é sempre pensada como a continuação das verdades herdadas de seus ancestrais, aquelas pessoas que, através do cuidado, do alimento, do respeito e do trabalho compartilhado, constituíram seu corpo e sua identidade. O conhecimento, em suma, é um elemento fundamental daquele feixe de afecções que constitui uma perspectiva e logo define um sujeito, para retomarmos a fórmula que Viveiros de Castro utiliza para exprimir a noção ameríndia de diferença entre humanos e não humanos, aqui pensada num contexto exclusivamente humano. O fato de que as críticas a uma determinada narrativa dizem respeito quase sempre à execução insatisfatória dos seus aspectos formais aponta um aspecto fundamental que merece ser explicitado. Para os Aweti, um mito não é um enredo que pode ser contado de modos distintos, mas uma história que deve ser contada de uma maneira muito específica. É por isso, precisamente, que pouquíssimas pessoas admitem realmente saber um mito entre eles. Um mito não é apenas uma sequência de fatos, mas um modo de relatar essa sequência. Quando os Aweti julgam que um mito é verdadeiro, não estão fazendo um juízo sobre aquilo de que o mito fala, mas sobre a excelência do narrador em reproduzir essas características formais que devem ter sido aprendidas num evento de narração similar. Vimos que para os Aweti, os mitos têm, ao menos em certa medida, o caráter de um discurso sobre o mundo atual, sua história e suas potencialidades latentes. Por outro lado, o mito falso não é aquele que representa imperfeitamente o mundo, mas aquele que não corresponde à forma esperada por um ouvinte. É mito de outra pessoa, corresponde a outra perspectiva. O que está em jogo nessa imagem do conhecimento, pois, não é a expressão de uma verdade de fundo, mas a expressão perfeita de uma versão particular desse mundo, a versão que coincide com aquela já conhecida pelo ouvinte. Essas variações que me interessam aqui dificilmente seriam entendidas como versões, no sentido em que um mito é entendido como variante de outros mitos na análise estrutural e histórica da mitologia. Mas acho fundamental notar que, ao perceberem tais diferenças em termos de verdade ou mentira, os Aweti nos indicam que as variações, como tais, são um objeto de interesse não apenas para o pesquisador, mas também para os narradores e ouvintes de mitos. O que nos leva a pensar, aliás, nos processos microhistóricos de transformação dos mitos que resultam no surgimento de mitos novos, configurando aquele conjunto de variantes da qual a análise estrutural se ocupa. Se Lévi-Strauss nos ensinou que todo mito só pode ser entendido como transformação de um outro mito, talvez os Aweti preferissem dizer que todo mito é uma versão mal contada ou mentirosa de outro mito. E me parece haver, de fato, uma ligação importante entre as microvariações de que os Aweti me falavam e as macrovariações históricas e geográficas de que trata Lévi-Strauss. Creio que o que os Aweti revelam quando reclamam dos mitos mal contados, ao mesmo tempo em que entendem a possibilidade de existência desses mitos como histórias dos outros, é que se nenhum saber pode ser definitivo, assegurar que esse saber expressa perfeitamente o mundo de que fala talvez não seja um problema. Ou melhor, talvez esse seja um problema. Afinal, um mito mal contado é mentira. Mas a questão só se torna realmente relevante quando implica relações importantes. Quando optar por uma ou outra versão da história equivale a escolher um lado de uma contenda, um grupo de trabalho, uma versão da fofoca.
a questão da representação no mito estaria ligada para os Aweti menos a relação entre narrativa e mundo, que é a representação política implicada na definição da verdade do mito. Não a verdade de algo, mas a verdade de alguém. Ora, talvez seja justamente porque os mitos exprimem um regime de conhecimento em que se reconhece que um saber é sempre particular e local, que as macro-transformações que interessam a análise estrutural dos mitos podem ter lugar. E o mito pode mudar para seguir falando de um mundo que também muda incessantemente. Bom, Marina, muito obrigada. Então a gente abre para uma conversa. No meio da fala, eu fiquei... Comentário geral, se tiver, se você já pensou sobre isso ou não, porque você está falando de mentira e verdade, depois você usa o Peter também. E aí, nesse livro, né, que ele analisa o mito, a história do mito, né, um conceito importante para ele é o esquecimento. Sim. E aí, assim, como que você pensa essa ideia do esquecimento? E aí, na mesma hora, eu lembrei que na Grécia, né, o conceito de verdade é aletheia. Uhum. Né? Antes do Platão, né, na verdade, tinha um outro sentido. Né? Que letheia é um do esquecimento. Então, a aletheia é o que não se esquece. Uhum. Né? Então, esse seria a verdade. Então, talvez aí pudesse haver também um caminho para pensar em relação de verdade, mentira, esquecimento, porque também um mito mal contado é aquele que esqueceu várias partes, né? Isso deu impressão na sua fala, enfim. Uhum. Vai. Você quer ir respondendo ou a gente vai faz mais um? Eu queria que você comentasse um pouco nessa... Talvez emendando, posso fazer? Claro. Isso. Eu tive várias questões, comentários, achei extremamente interessante. Mas a pergunta é sobre o rendimento e você aborda essa variação, esse duplo regime de variação, a partir de mentira, porque é a formulação nativa. Uhum. Né? E aí você, a partir da formulação nativa que você explica, também a partir dos seus critérios, vai para uma noção de verdade que não me parece ser tão embasada na formulação nativa do que, enfim, da maneira como os antropólogos trabalham há muito tempo com critérios de verdade. Né? Então, ou não percebi que se os Aweti usam essa ideia de mentira, eles também têm uma ideia de verdade, não ficou claro. Uhum. Né? Uhum. Há um descompasso entre embarcar na análise via enfim, é muito interessante, via uma formulação nativa de mentira, e aí dali ir para nossas análises de critérios de verdade. Você tem Eu não sei se verdade e mentira são as questões equivalentes Uhum. no caso do Uhum. E só para completar, eu queria que você comentasse um pouco como é que os Aweti ficam, a gente seguindo nessa formulação que você apresenta, como é que fica ao contrário do que a Dominique está indo. Então, na direção quando você tem que realmente construir consenso, quando você realmente tem que construir situações em que há que se negociar sentidos, etc. Se você acompanhou isso, por exemplo, todo esse regime que vai construir a possibilidade de um relato sobre terra, um relato sobre presença naquele lugar, etc. Acho que se eu Vamos seguir fazer daqui, ela responde, três, e a gente entra no próximo bloco, pode ser? Quer dizer, também porque eu não sei se eu tenho tanto a responder. Essa sua observação é bem interessante, assim, acho importante
É porque as 3 perguntas são difíceis. Eu acho que eu tô ainda tateando, eu sinto nesse. Eu acho que ainda tem que desenrolar um monte de coisa aqui. Mas se eu me lembro, a forma que o Gal trabalha a questão do esquecimento é como se... eu não me lembro bem se um mito esquecido é um conceito nativo ou se é ele que determina um mito como esquecido. Porque a impressão que eu tenho da minha experiência com os Aweti é que, todos esses mitos que às vezes, assim, para dar um exemplo concreto, né, que eu não coloquei nessa fala, quando eu contratei esses 2 narradores, eles começaram a me contar a mesma saga, a saga dos Demiurgos, a saga, né, das origens. Um pouco pela minha, enfim, aquelas coisas que acontecem quando você chega no campo, as coisas são meio descontroladas, e quando eu tinha contratado 2 pessoas para fazerem a mesma coisa, e eles se encontrando no centro da aldeia todo fim de tarde, porque são pajés, e os pajés fumam no centro da aldeia todo fim de tarde, descobriram que estavam fazendo a mesma coisa e criou-se um quiprocó. Mas e eles ficavam o tempo inteiro me perguntando o que o outro estava me dizendo. E aí, um deles, a primeira parte da sequência mítica que eu escutei, um deles não reconhecia absolutamente, nunca ouvi falar dessa história do morcego. Morcego é o pai de Mavutini? Não, entendeu? Não. Não fazia sentido. E aí, enquanto pro outro aquilo ali era fundamental, não dava para começar sem aquilo, até porque essa ideia de que tem que seguir a sequência era muito repassada, o tempo inteiro ficavam repisando essa coisa da sequência. Então, dá para imaginar que esses trechos todos, eles podem ter sido esquecidos, ou podem ser também de origens étnico-linguísticas diferentes, porque o Xingu tem essa característica, então pode ser que essa seja a versão mais para Aruac. Mas é óbvio que tudo circula muito, então é muito difícil definir as fronteiras, assim, as pessoas circulam e aí não dá mais para... As línguas, de alguma maneira, se mantêm, mas as pessoas circulam muito. Então, eu não lembro até como é que o Gal trabalha isso, porque eu lembro que quando ele fala, se eu bem me lembro, quando ele vai usar a noção de... Quando ele pensa essa questão dos mitos esquecidos, é um pouco nesse sentido de mostrar que o mito só vai ser contado na medida em que ele tiver um sentido no que está acontecendo. Se não tiver sentido, ele vai embora. E ele vai virar outra coisa. Então, tá ou não. Seleção, talvez eu esteja... Uma ideia que eu entendo do Gal e de alguns outros. O pessoal da arte história que pensa isso, que na verdade a memória, que tem a ver com memória, né? Que você memoriza, então claro. O que você esqueceu também é parte dessa memória. Uhum. Então é tão relevante porque não está lá aquilo, uhum. uma versão está e na outra não. Uhum. Né? Então, alguns esquecem de uma parte igual essa que você disse, então dá para pensar, será que alguém esqueceu? Ou por que um lembrou dessa parte e o outro não lembrou? Claro. Assim, qual que é o significado dessa parte, uma em claro. relação ao outro? O que muda o sentido claro. do mito quando ele coloca o morcego e quando você tira o morcego, né? Isso implica uma mudança, porque claro. daí a questão é, quem que é mais verdadeiro aí? Não, eu acho que a questão não se coloca, não é quem é mais verdadeiro, isso nos coloca, porque assim... Não, mas então, não se coloca, mas eu acho que assim, se tem essa ideia de mentira, eu acho que se coloca, porque vai haver uma disputa, não é isso que você mostrou aí na sua fala, que é uma disputa. Não claro, se coloca para eles. Para você, não. Claro. Não, mas assim... Não, mas para eles há uma disputa. E aí eu só aproveitando o gancho, que aí outras pessoas ouviram essas versões e alguém falou, não, eu tô do... Quem tá certo é alguém lá onde trabalhou, tipo, alguém tomou partido em relação a quem estava certo, né? Então, eu acho que é o seguinte, isso que você está falando é totalmente, é isso mesmo. O que é esquecido é um dado que tem que ser pensado e faz parte da memória no sentido de que não é esquecido à toa. Então, agora, isso acho que interessa, não é que não me interessa que não, me interessa, eu quero caminhar para várias direções aqui, mas para pensar isso eu teria que fazer uma análise dos mitos. Né? E aqui eu estou num outro plano eu estou num plano mais fenomenológico, assim, da relação com o mito, e menos da análise do mito, propriamente dito. Porque
Porque eu acho que o Gal faz uma coisa genial, que ele consegue juntar justamente a análise do mito com a fenomenologia da narração. Eu não estou me propondo a tanta coisa, até por, enfim, talvez por deficiência, mas pelo menos nesse momento. Mas eu acho que para eu poder te dizer qual o sentido do não reconhecimento, porque eu não sei se é um caso de esquecimento ou se é um caso de origens variadas, entendeu? Porque eu não posso afirmar, na verdade, que essa parte foi esquecida ou que ela jamais foi reconhecida. Então, mas aí para entrar nisso eu teria que entrar numa análise do conteúdo dos mitos, que eu acho fundamental, quer dizer, que eu acho que é um passo para seguir, tudo é um caminho. Então acho um bom ponto mesmo. Mas no plano que eu me coloco aqui, um esquecimento é uma falha, é uma má realização. Esquecer um episódio mítico, ou esquecer um canto de uma sequência mítica, ou esquecer o som que faz o fulano naquele momento, é como fazer uma pintura mal feita. É mentira, né? É falso. Então, nesse nível na forma como os Aoiti se relacionam com essas narrativas, com essas narrações, na verdade, mais do que com as narrativas, mas com o contexto da narração, o que pode parecer, o que a gente poderia ler como esquecimento, me parece que é lido mais na chave da falsidade, porque um esquecimento é um erro. E aí é nesse mas, né, eu acho que é um ponto importante que eu quero entrar também, acho que vale a pena, mas no plano da experiência etnográfica da narração, eu acho que a leitura é essa, pela falsidade, ou pelo erro, pela mentira. E aí essa questão da aletheia, daquilo que fica, da verdade, acho que já entra um pouco na questão da Dominique. Eu acho que realmente eu tenho um incômodo com o meu texto, assim, com o meu desenvolvimento do pensamento, porque eu temo que ele chegue no final numa conclusão muito banal de que as pessoas acreditam, aderem às versões dos seus parentes, assim, reduzir a uma sociologia. E é como se a verdade fosse a verdade da relação, de algum jeito. E isso, de fato, está num outro plano, porque a mentira é um conceito nativo que eu estou tentando trabalhar, e verdade sou eu que estou dizendo. Então, eu acho que você tem razão nesse ponto. Eu acho que foi boa observação para eu repensar. Mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa que eu quero desenvolver mais, é conectar, porque justamente tem essas descrições que já têm sido feitas sobre o contexto xinguano, mas outros também, mas para me ater no meu campo. Sobre esse sistema de gradações da verdade como da mentira como uma imperfeição de alguma coisa que é um modelo prototípico, né? Dessa ideia de protótipo que ficou super importante na análise que o Eduardo faz do Zeolapti e que outros etnólogos do Xingu confirmam, acham que é isso mesmo, mas eu acho que tem que repensar melhor o que é esse protótipo, qual é a relação desse protótipo, do Cumã, do Atu, no caso do Aoiti, com o imperfeito, o quase, né, que já é o falso, porque o que não é perfeito já é quase. Então, eu acho que esse é outro ponto para entrar mais etnograficamente. Acho que a sua observação ela é importante e, de fato, não tem uma noção nativa de verdade. Eu acho que o que tem é o certo, né? Talvez seja o correto, isso é o correto, assim, ele está contando bem, é isso. Ele sabe contar, é claro, assim, eu gravei uma série de cantos aí de um xamã, aí a irmã dele ouviu e me disse, ele sabe cantar, ele sabe, assim, ela não vai falar isso é verdade, né? Ela não está preocupada com essa questão da verdade, né? Realmente essa noção não se coloca. Não, porque dependendo de como, em vários contextos de relações culturais, etc., porque é tupi, né? Então, isso me impacta. Da maneira como eles traduzem essa raiz que os Aoiti traduzem como
mentira, em outros lugares podem traduzir como certo ou errado. Ah, é? Daí você não tem que ir para uma noção de verdade, porque não é disso. É certo ou errado. Porque é isso. Essas análises que a gente faz dos critérios de verdade, de como eles são avaliados, expressos, né? O erro que provoca uma falha na eficácia do ritual, todas essas coisas, né? Hoje em dia se tornam cada vez mais interessantes, mas muito mais complicadas, porque a gente tem que se apoiar na categoria nativa, na língua, e na tradução que eles operam, que não pode ser abordada no mesmo plano da nossa linguagem portuguesa, né? Porque mentir em português para um Oeti não é mentira. Claro, é óbvio. Então você vê como Entendi. as coisas... Claro. Não, acho importante. Eu acho que, na verdade, quando eu coloco em termos de verdade ou mentira, é um pouco para entrar no problema de que os Oeti, eu tenho a impressão que eles usam os mitos como um instrumento de conhecimento mesmo. E, portanto, é isso, né? Como é que é o mundo dos mortos? Sei lá, não sei. Aí, mas tem um cara, mas tem a história daquele cara. E aí, quando essa forma de conhecimento está submetida a esse regime de julgamento do que é do correto, do certo e do errado, parece que causa um curto-circuito para o nosso entendimento, né? Assim, para mim, me pareceu. No sentido de que, enfim, é uma forma de conhecimento. E acho que tenho a impressão que para eles é meio central, porque de fato o xamanismo ali eu acho que não desempenha essa função. Então é mito mesmo, que faz com que as pessoas possam saber sobre o que é, o que foi, o que virá. E ao mesmo tempo, o tempo inteiro, mas não é, porque não é bem assim, e não é bem assim pelas questões formais, né? Então, talvez, enfim, vou pensar sobre isso. Acho interessante e acho que é bom também, talvez, entrar numa comparação tupi aí, linguística, pelo menos. Talvez o par não seja verdade e mentira, né? Eu não sei o quanto que... Assim, se o meu interesse de olhar de pensar a forma como eles pensam o conhecimento, olhando para o mito e pensando nessa possibilidade do mito falso, do mito mal contado, se ela perde força com a saída da verdade do jogo, eu não sei, eu preciso repensar, mas é isso aí, estamos aqui para isso. E consenso, né? Eu não sei, eu acho que consenso é quase, e a construção de sentidos comuns são processos extremamente instáveis, assim. Talvez os Oeti tenham uma condição particular, né? Um tema que a gente sempre volta. Porque é uma aldeia que os Oeti vivem mais ou menos na verdade são 3 aldeias Oeti, mas uma delas é essencialmente Oeti, as outras 2 são bem misturadas com Camaiurá. Mas é um povo que teve uma redução populacional muito drástica, não tem uma chefia forte por causa disso, provavelmente, entre outros fatores, que é um tema também que eu trabalhei muito, mas a minha experiência de campo é de muito dissenso, e quase, assim, momentos de consenso muito fugazes. As reuniões no centro da aldeia, que são os momentos em que se elaboram, né, discursos, internamente se elaboram discursos para fora, porque eu acho que a situação do contato obriga ao consenso, né? Isso é uma grande questão. Não só ritual, para fazer ritual tem que ter consenso, porque senão não reúne a quantidade de gente necessária. Então acho que contato não é a única situação que obriga as pessoas a tomarem um partido mais ou menos em conjunto.
Mas é uma situação bem, bem marcante, né? E acontecem, não vou dizer que não aconteça. Mas eu diria que aí, bom, a questão dos mitos é como se passasse meio ao largo disso, porque nesses momentos de consenso são mais pragmáticos. Então, vamos fazer a festa tal, vamos embora, não precisa acordar sobre qual a verdade do mito de origem daquela festa, isso não se coloca. Ou então pragmático de vamos mandar tal projeto para o PDPI, porque a gente quer comprar um carro. E aí também consensos podem aparecer nesses momentos, mas muito instáveis, assim, pelo menos, eu não sei se isso é uma experiência xinguana, sabe, mas eu sinceramente acredito que sim, mas não vou falar pelos outros, talvez os auetis sejam especialmente tupi. Sempre tem que considerar essa hipótese, não é? Vamos passar para o que vamos. Então, você está colocando essa hipótese, né, bem interessante da relação entre as histórias, o compartilhamento de comida, o aparentamento. E você também disse que os chefes são, né, grandes conhecedores de mitos, narradores. Tem algumas reflexões sobre chefia ameríndia, que isso não pode ter a ver também uma pergunta com esse conhecimento que eu tenho sobre o seu caso, né? Eu conheço um pouquinho sobre o Xingu, mas não o suficiente. E que colocam assim, que vem no chefe uma espécie de superparente, né? Ele tenta englobar todo mundo, né? Ser parente de todos e tal. Então, quando um chefe é alguém que é alguém que é um grande contador de mitos, e contar mitos também é aparentar, como fica essa questão aí dessa... E agora vamos ouvir o Fábio, você quer fazer a pergunta já? Só rapidinho aqui, Marta. Como é que foi acessar esses mitos, levando em conta a questão de gênero, né? Tanto em relação a você, como também em relação às mulheres das aldeias, né? Uhum. Muito provavelmente elas também contavam mitos. Essa disputa ou acusações de mentira também aconteciam entre as mulheres, defesas de tomar partido de grupos familiares. E você acessava os mitos que eram contados na praça também. Você chegou a ter mitos que eram contados particularmente para você e algum desses era repetido na praça? Você percebia alguma diferença? Quer dizer, como é que o mito também era usado na relação com o não índio, com o branco que estava lá? Pensando nessa coisa dos esquecimentos ou dos acréscimos do que era contado para você. Uhum. Mais alguém para a gente fechar esse bloco? O Paride. Duas coisas que eu queria te perguntar. E a primeira é mais pragmática, assim. Como você escolheu essas duas pessoas que te contassem os mitos? E quanto essa competição entre os dois influenciou sucessivamente, assim, todo o surgimento dessas diferenças, né? Porque, por exemplo, entre os Kayapós tem pessoas aptas a contar certas histórias e outros a contar outras, que faz parte do patrimônio do Kukrajá, de cada pessoa, né? Assim, tem vários trabalhos que falam disso de forma bem clara. Então, assim, obviamente o contexto etnográfico é bem diferente, mas essa coisa das competições seria também uma coisa sobre a legitimidade de contar certas histórias, colocado dessa forma no campo etnográfico dos Kayapós. E quando você falou dessa coisa da remuneração, aí eu fiquei curioso de saber o que você remunerava, né? O que você dava, se era dinheiro, se era... Porque essa é uma discussão que eu estou tendo com a Vanessa, lá da Unicamp, e quando ela foi lá para os Kayapós a última vez, ficaram cobrando para ela. E sendo que para mim nunca aconteceu uma coisa dessa, assim. A gente tem outros tipos de trocas, assim, mas que não passam
via monetária necessariamente. E aí, outra coisa, quando você disse, isso é gente tem história, eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu estou trabalhando um pouco, e eu queria te perguntar se você pensou de inverter no negativo essa imagem, ou seja, a pessoa é gente porque tem história, mas se a gente pensa a história como sujeito, aí a gente que é veiculada pelas histórias, e viraria meio que a história do sujeito história, entendeu? Se a gente pensa as histórias como pessoas que transitam e que, portanto, elas têm essa gentilidade que você colocou, né, de fazer o sujeito. Entendi. E se a gente inverte, se você pensou um pouquinho nessa outra possibilidade de pensar a história como o sujeito principal e as pessoas que as veiculam simplesmente como reflexos dessas histórias. Tá. Mais alguém? Acho que já foi 3, posso, senão acho que eu me perco. Pode. Sobre a questão da chefia do Guilherme. De fato, o chefe xinguano assume, de alguma maneira, uma função paterna, por assim dizer. Ele tem essa... O chefe é um orador, né? Idealmente todo chefe discursa para a sua aldeia, no centro da aldeia, toda manhã, bem cedo, estimulando as pessoas a trabalharem. Assim como, e o termo o Imauká, ele orienta, assim como o pai orienta seus filhos, e ele se refere aos aldeãos como criançada, então, né, se coloca uma questão geracional. E então é como se o modelo da chefia, de algum jeito, fosse de fato o modelo do pai. Mas o que não significa, né, tem que sair do modelo genealógico do pai. O pai não é necessariamente, enfim, né, pai no sentido daquele que orienta, eu acho que é acima de tudo. E de alguma maneira está ali para representar aquele grupo como unidade em certas circunstâncias. Sobretudo rituais, circunstâncias de interação com outros chefes de outras aldeias ou com os brancos. Então, na verdade, o chefe tem 2 funções principais. Uma é essa função de orientação e nessa orientação, a atividade que ele está fazendo, na verdade, é criando essa unidade que ele, idealmente, vai representar em contextos de interação. Então, e aí, a figura do chefe como um conhecedor de mitos é coerente com essa ideia, né? O pai orienta os seus filhos, a noção de orientar está muito próxima da noção de ser um contador de histórias, aquele que sabe sobre as coisas. E o chefe, teoricamente, é esse cara que sabe sobre as coisas, mas no Alto Xingu, chefe tem as noções nativas de chefe são sempre muito escorregadias, né? Porque chefe é uma função e um tipo de gente ideal, um tipo de gente que é construído de uma maneira específica, que idealmente é o primogênito de um chefe, mas que pode não ser. Que tem que demonstrar aquelas qualidades de chefia que nem todo mundo tem. Então, o que é ser chefe? E aí, o que significa que toda aldeia tem muitos chefes. Nenhuma aldeia só tem um chefe. Todas as aldeias têm muitos chefes. Os Aueti dizem que antigamente tinham 4 chefes homens e 4 chefes mulheres que falavam no centro da aldeia. E aí você vê que vai pulverizando essa figura. Então, assim, é um pai, mas não é o único pai. Não é um englobamento não problemático. É um englobamento de multiplicidade. E isso sem falar no faccionalismo, pegando, né, comendo, correndo solto. Então, eu acho que é isso mesmo, a figura do chefe como um conhecedor de mitos. É mais um elemento desse caráter paternal, que a gente pode dizer do chefe, mas isso não é tudo, como diria o nosso Lévi-Strauss. Mas
Como fica a questão das versões? Como fica a questão das versões é mais um elemento do isso não é tudo, é mais um elemento da multiplicidade que permeia o tempo inteiro. Né? Assim, de fato, idealmente, toda aldeia tem um grande chefe que representa ela em circunstâncias de interação, que orienta. Agora, para começar, que nenhuma aldeia tem um só chefe, cada chefe conhece a sua história, aprendeu do seu pai, de não sei onde, e por aí vai. Então, é mais um elemento no duplo sentido, é mais um elemento de identificação dessa figura paternal, digamos assim, de orientador do chefe, mas também dessa de solução do conhecimento, da representação, do tudo. Acho que as versões entram aí, porque o que o chefe... Bom, aí mais uma coisa, né? Os Aweti não tem esse chefe, justamente, que fala no centro da aldeia. Na verdade, eu acho que pouquíssimas aldeias xinguanas hoje em dia têm um chefe que faz no centro da aldeia. A Bruna trabalhou muito sobre isso. É uma forma discursiva muito específica, não é só falar, né? Tem um jeito de falar que se aprende. Você pode até pagar. No Xingu tem muito essa ideia de que tem muitos conhecimentos que têm que ser adquiridos mediante pagamento. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não sei o quanto que os mitos entrariam, por exemplo, nessa... Eu não tenho... Talvez seja uma coisa até para ir procurar. Assim, agora, você falando me deu essa vontade de olhar de novo na etnografia da Bruna, por exemplo. O quanto que a mitologia é mobilizada nesses discursos de chefia, entendeu? Não tenho esse dado, na verdade. Mas provavelmente é mobilizada do mesmo jeito que, se for mobilizada, está sujeita ao mesmo tipo de regime, de dúvida, de não reconhecimento. Porque todos os chefes, mesmo os grandes chefes xinguanos, como os chefes Kuikuro, os chefes Waljá, que são figuras assim, imponentes, criadas para serem chefes, tem todo um negócio assim. Tem muita oposição dentro das suas aldeias, né? Tem aquele artigo que eu escrevi sobre a questão das eleições lá no Alto Xingu, era um pouco isso, como todos os candidatos indígenas que se candidataram a vereador em 2008 não foram votados pelos seus povos. E aí eu falo, como pode? Assim, o cara é Meinaco, os Meinaco não votam nele. O outro é Yaulapiti, os Yaulapiti não votam nele. Se alguém vota no Alto Xingu nele, são outras pessoas. Quer dizer, aí o pessoal, a família dele, entendeu? Mas assim, não é a aldeia em massa vota. Porque tem esse consenso. Então, acho que assim, dá para concluir, invertendo um pouco assim, os fatores, mas a lógica mesmo é que a diversidade dos mitos, na verdade, ela também mostra uma diversidade da chefia, política, versões hierárquicas. Claro. Eu acho que um pouco essa era a ideia da minha oposição entre as duas noções de representação, um pouco assim, não tá, é uma representação política em algum nível, né? Assim, eu acho que gostaria de não reduzir tudo a esse nível sociológico, mas de fato isso se coloca nas escolhas do mito que você ouve, de tudo que você ouve, na verdade. Entre outros discursos, o mito. A questão, acho que a próxima questão era do gênero, né? Gênero, isso. Mulheres não contam, assim, essa questão da chefia no Xingu, existem os homens chefes e as mulheres chefes, né? Que são essas figuras, essa espécie de nobreza, digamos assim. São pessoas que, idealmente, possuem as qualidades de um humano ideal, são generosas, sábias e belas, né? Foram, enfim, criadas assim como manda o figurino. E então essas mulheres chefes provavelmente deveriam ser contadoras de mito, mas eu não conheço. Nos Aweti, por exemplo, várias mulheres conheciam mitos, mas nenhuma se dizia que conhecia mito. E o trabalho da Ellen Basso, que é sobre... que ela tem uma pesquisa importante também sobre mitologia, sobre narrativa, história oral entre os Kalapalo, também me parece que as mulheres não são narradoras muito... As pessoas receiam muito se reconhecer como narradores.
Porque ser um narrador de mito é você dizer que sabe mesmo. E aí, a maioria das mulheres tem vergonha, mesmo que saiba a história, não sabe contar naqueles detalhes, não se preocupam em aprender daquela forma específica. Então, essa questão de gênero, nesse aspecto, assim, etnograficamente, a minha experiência foi essa. Por outro lado, ouvir mito tá aí para qualquer um, claro. Então, é isso, todo mundo conhece os mitos, e muitas mulheres me contavam mitos de uma maneira informal, assim. Um dos chefes que me contou muitos mitos, às vezes eu chegava na casa dele, ele não estava, e a filha dele, assim, mais velha, começava me contava várias histórias, mas ela nunca vai dizer que é uma narradora, que sabe contar. Entendeu? Tem uma diferença entre ser um contador de mito e contar ali a história, tal, sem muita pressão de estar fazendo aquilo direito, da forma correta. E o fato de contarem para você a questão de gênero envolvida na recepção, né? Eu não, assim, a questão de gênero se colocou para mim em outras instâncias, assim, mas não aí exatamente. Eu não tive uma reflexão muito... A fofoca, o mito, é um gênero discursivo mais propriamente, se não exclusivamente masculino. Enquanto que a fofoca, isso talvez seja mais um universal daqueles que a gente descobre, é injustamente acreditada às mulheres. Elas são muito boas, desde pequenininhas. Então, assim, de fato, na tese tem um negócio, tem toda uma reflexão sobre a associação da fofoca ser um discurso feminino, que não é verdade. Porque os homens também falam muito. Mas não importa, porque quando eles falam muito, alguém fala assim, pô, parece até mulher, não para de falar. Mas em relação ao mito, eu acho que nenhuma mulher estaria impedida de ser uma narradora, mas não é tão condizente com a condição feminina ali, ser dona desse saber. Ou me parece que elas também não estão tão preocupadas com isso. Agora, mais uma vez, o Zauti não tem uma mulher chefa poderosa que discurse no centro da aldeia, como se diz. Eles já tiveram uma grande chefa mitológica, assim, uma figura que era a chefa da aldeia. E ela fazia redes, assim, parecia aquela figura, como chama, a mulher do Ulisses, a Penélope, assim, ela fazia redes e não aceitava casar com ninguém. Mas nunca soube nada sobre mitos. Talvez ela fosse narradora de mitos também, mas eu acho que como ouvinte de mito isso não se coloca, porque o mito é um discurso para todo mundo. Mas talvez sim em relação a ser uma branca, né? É óbvio. Essa coisa da aldeia, a coisa do centro da aldeia, aí talvez sim se coloque a questão do gênero, porque o centro da aldeia é acessível a todos, mas ele é de fato um espaço masculino. Nenhuma mulher fica lá de bobeira, como os homens ficam a tarde inteira lá sem fazer nada, jovens, velhos, não sei o quê, rola uma social ali, e as mulheres não vão. E eu também não ia ficar lá de... Então, às vezes em que muito do que eu falo da minha experiência de fulano contou tal mito no centro e foi mal aceito, era de eu estar em casa e aí um homem da casa está no centro e volta e comenta. Ou essas histórias rolando depois da situação mesmo em que foi contado. E muitos mitos são suscitados por coisas do dia a dia. Um homem foi picado por cobra. Aí, naquela noite, o pai da família em que eu vivia contou o mito da origem das cobras para os seus filhos. E no centro da aldeia, também comentando com xamãs, lembrou desse mito. O fato de eu ter escutado essa saga de origens, assim, tão de pronto, foi um pouco porque eu, naquelas ignorâncias de quem chega ao campo, tem um trabalho do Pedro Agostinho, lá no Alto Xingu, que é uma análise das variações míticas, inclusive de uma variante aueti do mito de origens, e aí eu cheguei lá e mostrei para ele, as histórias, tal, aí tem essa, aquele, você quer ouvir essa história? Então tá. Então eu, de alguma maneira, suscitei que me fosse contada essa história. E
E eu acho, e aí isso tomou um grande tempo, porque que essa saga fosse inteiramente contada demorou muito. E depois eu comecei a ouvir histórias aleatórias, do tipo, você quer ouvir essa história aqui da porta? Te conto. Eu mesma não sabia mais. E chegou um momento em que eu já nem queria mais ouvir mito, eu preferia estar fazendo outra coisa, mas eu fiquei quase que prisioneira dos meus narradores. Mas eu também, mais uma vez, é um pouco o que eu falei para o Pedro, eu acho que para ter uma resposta assim, mais interessante para você, eu teria que entrar na análise dos mitos que me foram contados, assim, olhando da distância que eu tô aqui ainda, esse não foi muito meu problema, mas provavelmente, né, os mitos que as pessoas escolheram me contar e a forma e os episódios que foram enfatizados devem ser passíveis de uma análise nesse sentido. Enfim, não respondi, mas é o que eu tenho. Sobre as questões do PARI, assim, etnográficas, né? A escolha dos narradores foi feita pelos próprios Awiti, de certa maneira. Eles me falaram, olha, tal fulano sabe, tal fulano sabe. Aqui ninguém sabe, só esses caras sabem. E é isso, todo mundo sabe, mais ou menos, mas quem sabe contar mesmo são esses. E nem esses, na verdade. Depois você vai ver que nem esses sabem, porque fica todo mundo reclamando, contou errado, enfim. Mas, enfim, eles foram os indicados. E aí eu fui conversar com eles, porque era isso, eles me mandaram, eu fui conduzida a isso, não foi exatamente uma escolha. Eu imaginei que ouvir mito fosse um processo, assim, uma etapa evoluída do trabalho de campo, não minha entrada. Mas foi. E aí, quando eu fui conversar, eles vinham com essas histórias, né? Fulaninho veio aqui, gravou não sei quantos mitos, nunca me deu nada. Aí, enfim. E deve ser verdade, não estou falando que não. Então, logo a gente combinou que eu ia dar alguma coisa. Essas histórias dos brancos que passaram e levaram tudo e nunca deram nada, eu sei que são bem disseminadas, mas assim, era muito forte, estava muito forte, pelo menos nesse momento. Então, para um deles eu combinei de dar, eu cheguei no campo com uma bicicleta. Aí eu praticamente não usei, porque eu tive que dar para ele imediatamente, assim. Eu achei que eu tinha combinado com ele que eu ia usar ela e no final da minha estadia ia dar, mas logo percebi que não era assim. Fui levada a perceber pelo outro narrador. Eles conversaram no centro da aldeia, gerou-se uma tensão. Eu fui avisada pelo outro que estava estranho e que era bom eu dar logo a minha bicicleta, antes que ela ficasse destruída, de fato. E com esse outro eu combinei de pagar tudo em miçanga. Então na outra viagem que eu fui, eu levei um carregamento. Quantos quilos? Sei lá, era uma quantidade, uns 10, acho, sei lá. Sei lá, será que era tudo isso? Talvez menos até. Muito pouco, 10 pacotinhos assim. 10 quilos não. 10 quilos. Não, um quilo. Não, aquele pacotinho é meio quilo, aquele Jablonex. É que é Jablonex, tá? Não, é um peso. Não, é porque a minha aldeia é pequena, 10 quilos... Por isso, então. Entendi. Tá barato? Na promoção, né? É porque a Vanessa comentava que a brincadeira com ela inicialmente mas gente, era trator pra cima. Gente, porque a gente tá falando dos Aweti, né? Não sei ficar, porra. Entendeu? Desculpa, mas você foi... Eu não tenho nada a ver com isso, cada um sabe. A gente é pobre, mesmo que eles peçam. Além disso. Não, eu sempre deixei bem clara a minha condição. 10 quilos foi viável, deu pra pagar. Não, mas óbvio que depois, ao longo, outras coisas foram acontecendo, né? Outros pagamentos menos formais, assim. Mas esse foi, assim, de saída. E depois foi isso. Eles até hoje, assim, de certa maneira... Na verdade, um desses chefes se mudou da aldeia numa divisão política muito dramática. Mas o outro, acho que até hoje, um pouco se considera meu instrutor, de alguma maneira. Assim. Se eu for lá, ele vai querer me contar a história. Ele é compulsivo. Conta muito. Eu achei muito interessante a sua proposição, que obviamente eu não tinha pensado nisso, porque acho que, sei lá, não é tão óbvia, mas ela faz sentido, ela dá pra brincar com isso. Enfim, se quiser a gente conversa mais, mas
Esse panorama de multiplicação de subjetividade, que assim, uma história, uma narração, ela vem a ser sujeito, né? Claro. Então ela determina que, Ela é que o narrador venha a ser É como se aqueles... um meio da história se transitar, né? É como se aqueles agentes de que o mito fala fossem o meio de conexão. Mas um meio de conexão entre... Porque assim, as pessoas viram conexões entre narrações, Aham. entre outros sujeitos, Interessante. invertendo essa perspectiva, né? Então a gente tem que fazer meio que uma etnografia das histórias, Uhum. mais que das pessoas Isso que é outro. narram as histórias, né? sim. Isso é uma etnografia, uma ótima proposta Porque, etnográfica. assim, uma vida social, tem um trânsito, Eu acho que de certa maneira... tem propriedades próprias, porque assim, o sujeito pode ser visto, por outro lado, como propriedade da história, né? Fazendo você essa ligação entre grupos familiares e histórias. Então, assim, a gente pode dizer que a galera que narra aquela narração específica seja o xerimbabo da história. Entendi. Acho que entendi. Acho que uma brincadeira legal, né? Super. Não, eu acho que isso que você está propondo, assim, seria um jeito de repensar o tipo de etnografia que o Peter Gal faz, por exemplo, que é acompanhar uma história, na sua história, a história de uma história, né? Ou as histórias das histórias, mas sair talvez daquele registro que ele tá, da discussão, mito-história, enfim, talvez, enfim, entrar num outro registro que pode render uma outra leitura interessante, acho. Mas que é conectar um pouco, né, a análise das histórias em si mesmas também, e os seus caminhos, com a etnografia da circulação, porque, né, o Lévi-Strauss não tinha como fazer isso, né, porque o material que ele dispõe é outro. O Peter Gal faz isso com um caso e tal, e acho que está aí para a gente fazer. Não poder fazer isso com 900 e tantos casos não era suficiente de uma vida, né? Não, enfim. E também cada um com suas questões, né? Não, mas voltando ao que você estava falando antes, do fato que eles te indicaram os dois, mas você vê nisso, assim, além de um reconhecimento que os dois sabem contar, mas também uma certa forma de prerrogativa entendi. deles, Não. daquela história específica. Não tem essa divisão entre história, tipo de história pertencente, não tem isso no contexto xinguano, nada a ver. Esse povo aí, olha, eu sinceramente, eu desejo sorte para quem trabalha com carnaval, porque é muita confusão. Não, é muito fácil trabalhar com carnaval. É mais fácil do que utopia. Talvez. É explícito. Depende para cada um. Aqui eles gesticulam que nem a gente na Itália, né? Então a gente se Marina, eu queria que você esboçou na palestra uma coisa muito interessante, a palestra toda muito interessante, cheia de possibilidades. Mas você esboçou uma que, se você pudesse falar um pouquinho mais, que são esses regimes contrastivos de Amazônia e Xingu, no que se refere a sociedades mais xamânicas e sociedades mais da mitologia, mais se reproduzindo a partir de uma mitologia ou se reproduzindo a partir do xamanismo ou da pagelança, né? Na verdade isso... Porque, enfim, na Amazônia você pode chegar num lugar em que não vai ter essa exuberância de narrativa. Pois eu acho que isso merece fácil acontecer isso. Merece entrar mais talvez na comparação etnográfica, né? Porque aqui foi mais uma intuição assim que eu tive, no que eu não explorei de fato, mas eu comecei a pensar que justamente o mito desempenha um pouco com essa coisa do isso a gente tem história. É um pouco aquela função de reconhecimento, de abdução da agência, né? De reconhecimento de personitude no mundo, que o xamanismo parece que desempenha em outros contextos. E o xamanismo xinguano, pelo menos do modo como eu pude ver entre os Aoiti, enfim, nunca li nada muito diferente disso na literatura, ele é um xamanismo
muito pragmático, assim. Ele não é um grande criador, gerador de conhecimento, me parece. Tanto que o xamã me falou, eu falei, como é que é no céu? Não sei, nunca fui. Mas tem esse... Então, parece que as viagens xamânicas têm outro circuito, assim, é tudo mais próximo, é um xamanismo muito de cura e menos de produção de conhecimento. E que, então, talvez o mito desempenhe essa função que em outros contextos seja xamânica, mas eu, de fato, não entrei numa comparação sistemática disso. Eu acho que pode valer a pena. Sim. Assim, isso para mim foi acho que exatamente, surge através dessa ideia de que o reconhecimento da personitude, do potencial agentivo das coisas aparece através das histórias, muito. Mesmo que sejam histórias recentes, né? Mas muito através das histórias. Os cupinzeiros são entidades assim, super importantes da pré-história, da mitologia, das histórias dos antigos, por exemplo. E aí o tempo inteiro tem gente que vai para o mato, aí encontra um cupinzeiro, o tempo inteiro não, mas assim, pode acontecer do cupinzeiro se revelar a pessoa, o cara não sei o que, aí fica doente. Então, me dá a impressão de que esses entes que estão no Cosmos Aweti, eles são apresentados pela mitologia, assim. E é possível, e isso aí eu teria que entrar numa coisa mais comparativa, numa leitura mais sistemática de outras etnografias, assim, com esse foco. É possível que o pouco, digamos assim, o baixo rendimento, entre muitas aspas, do xamanismo, enquanto produtor de conhecimento, no Alto Xingu seja correspondente talvez ao menor rendimento que a mitologia tem em outros contextos amazônicos, em comparação com o xamanismo. Acho que é uma questão a ser explorada, assim. Eu intuí que isso talvez seja... Assim, com certeza o xamanismo rende menos aqui do que entre outros povos amazônicos. Isso pra mim tá claro. Então, mais questão pra gente explorar um pouquinho a Marina logo nessa cesta de boas-vindas? Dominique, o que você acha? Vamos ficando por aqui. Tá? Gente, bom, eu queria então agradecer muito a presença de vocês e agradecer especialmente a Marina, dar boas-vindas bem grande para você, né? E que essa fase que se inicia agora seja muito profícua, que te dê muito ânimo. Você vai precisar. Obrigada a todos pelas perguntas, pela paciência, pelo convite.